Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu sou professor de balé clássico, tenho um canal no YouTube voltado à dança. Se você ainda não conhece esse canal, que leva o meu nome, eu o convido a conhecer. E caso você goste, eu peço que você se inscreva, aperte o sininho em todas, para receber todas as notificações, curta, compartilhe. E eu quero aproveitar e agradecer as pessoas que já começam a ajudar, a contribuir para a manutenção desse canal através do Pix celular. Eu de coração agradeço a vocês, esse canal precisa também desse tipo de apoio. Hoje, o meu prazer será conversar com Maurício de Oliveira, que já entrou aqui. Maurício é bailarino, coreógrafo, artista plástico, extremamente premiado pela PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, que é extremamente exigente nas suas escolhas. E o Maurício ele vai falar conosco hoje sobre os seus caminhos, quando ele começou, por que ele dança, qual é essa linguagem tão diferenciada que ele apresenta à plateia, ok? Então, diretor da Companhia Siameses, Maurício de Oliveira, nosso convidado de hoje. Vou mandar o convite agora, Maurício. Já está aqui. O convite foi feito. Maurício já está entrando. Só um minuto. Maurício Tô entrando. já começou criando, né, Maurício? Na sua... Boa noite, Tudo bem? Wanderson. Ô, querido, boa noite. Muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite. Né? Prazer. Você é um coreógrafo tão especial, abriu aí um espaço na sua agenda, seus amigos já começam a entrar, é um prazer. Tudo bem? Prazer é meu, muito obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui com você, falando pela sua página do Instagram. Tudo bem, tudo em paz. Alegria minha. Maurício, a gente vai falar sobre a sua carreira, obviamente, né? De todo esse trabalho que você desenvolve, um trabalho original que acaba sendo premiado, né? O prêmio é a cereja do bolo. Mas eu queria. Desculpa, telefone. Eu queria, Maurício, falar do seu início na dança, não é? Eu queria que Uhum. você nos contasse quando é que você começou a dançar, por que que você dança? Aham. Bom, eu sou goiano, né? Nasci em estado de Goiás. Maurício, eu não estou lhe Oi, escutando. vê se Desculpa. agora. Tá me ouvindo? E agora? Talvez tenha sido por causa da ligação que eu recebi. Perdão. Você me E escuta? agora? Acho que sim, né? Sim, estou te escutando. Você não está me Olha, escutando? vou colocar o fone, tomara que dê certo. Só um minutinho, por gentileza. Tá Olha, bom. Ah, estou bailarino falando. maravilhoso, foi condicional. Tá me ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Mara... Sim, estou ouvindo. Ok. Maravilha, Ó, maravilha. Ó, vamos lá. E seu início, Maurício, se deu quando e por quê? então, eu nasci em Goiânia e Obrigado, gente. num determinado momento eu estava entrando para a Faculdade de Artes Visuais por volta dos 16 anos. Não completei meu curso de Uhum. artes visuais porque o ballet se tornou um atrativo muito grande para mim. Fui apresentado a uma professora que dirigia uma escola de dança, de artes em Goiânia, uma inglesa, Jane Stanley. Alguém me viu fazendo uma aula de alongamento em alguma academia que eu fui por acaso, e alguém disse: Ah, essa pessoa tem talento, é um corpo apropriado para o balé. Daí me ah, levaram até a escola que se chama Música, né? Música Centro de Estudos, era uma escola de artes em geral. E me levaram para aham. conhecer Jane. A partir daí eu me envolvi completamente com o balé, mas ao mesmo tempo eu estudava música, eu estudava canto. Na Faculdade de Artes Visuais eu também estudava canto, canto lírico. Então foi um momento muito difícil para mim decidir que caminho eu tomaria.
Mas me parece que a dança, ela me enlaçou. Eu não tive muita escolha. A sensação é de que eu realmente não escolhi meu caminho. Eu fui escolhido pela dança, pelo, talvez, dado o grau de envolvimento que eu assumi, né, com a Uhum. formação. E como ela era inglesa, a formação naturalmente foi pela Royal, né, uma escola inglesa. Eu fiz todos os exames da Royal em 2 anos. Então a Jane, ela teve essa habilidade de me formar, assim, porque logo depois eu abandonei também a faculdade acho que eu abandonei no 2º ano, se eu me lembro bem, porque o balé estava tomando muito tempo, né? A partir daí, depois de quase formado, eu ainda tinha dúvidas desse caminho. Eu cheguei para Jane e falei, Jane, eu acho que eu não quero mais dançar. Foi quando ela disse o seguinte, ela falou, tá bom, eu até entendo a dificuldade, dado o grau de dificuldade que eu atravessei, porque foi tudo, de certa forma, precário, né? Porque eu não tinha o suporte da minha família, a não ser minha mãe, que também Aham. duvidava um pouco dessa minha escolha, né? Inclusive, a própria faculdade de artes visuais já era um problema. Então, eu fiz tudo praticamente sozinho, então era muito difícil para mim me manter financeiramente. Num determinado momento, eu achei que eu deveria desistir e começar a trabalhar, né, como todo mundo faz, porque estava muito As pessoas complicado, normais. pessoas normais. E daí, nesse momento, a Jane pediu que eu fizesse uma determinada coisa para ela, que eu viesse para São Paulo fazer uma audição no Ballet da cidade de São Paulo. Então, vim Hum. aos 19 anos para fazer essa audição. É a Jane que comprou passagem. Eu me lembro que ela se empenhou em fazer tudo, em cuidar de tudo, né? E eu vim para São Paulo fazer essa audição e acabei passando. E foi Mas quando aí. você foi acreditando que passaria, ou vou porque a Não, minha professora está eu insistindo? vou porque a Jane, a minha professora, minha mestra, na verdade, foi uma grande mestra, a única que eu tive no balé. Ela está me pedindo, eu vou fazer isso porque ela está me pedindo. E passei, nisso meu destino se alterou completamente. Eu vim imediatamente para São Paulo, muito jovem e muito inexperiente, porque, assim, família, uma pessoa de uma família do interior, especialmente da minha geração, tinha pai e mãe para Aham. fazer as coisas, então foi muito complicado para mim vir para São Paulo. Era como, sei lá, um caipira chegando na cidade grande e não sabendo como lidar com tudo aquilo. Foi um momento de uma guinada, uma virada muito dramática na minha vida, né? E foi aí que tudo começou. Foi no Ballet da Cidade, onde eu passei 4 anos dançando. E nesse ínterim eu conheci um É. coreógrafo alemão chamado Johann Kresnik, que veio ao Uhum. Ballet da Cidade de São Paulo coreografar. E eu fazia aula nas pontas. Eu tinha essa técnica de pontas também. Eu gostava muito. E eu desafiei todas as normas possíveis e imaginárias vigentes de uma época onde um rapaz dominava a técnica da sapatilha de ponta. E nesse momento, Maurício, deixa eu oi, falar uma coisa para você. Eu sou professor de balé clássico e é muito comum professores de balé clássico não permitirem que seus alunos homens façam exato, ponta. Eu exato, fujo completamente disso. É claro que dentro do balé clássico, os rapazes não vão se apresentar na ponta, mas é uma técnica fantástica, fortalecimento muscular, burilamento técnico. Todos exato. os alunos homens que eu tive já fizeram aula de ponta e progrediram muito tecnicamente por causa do sapato de ponta. Mas eu vou te contar uma coisa, eu quase entrei na Companhia Trocadeiro de Monte Carlo, eu É? Chegou a passei, fazer prova? eu fiz a audição, passei, mas eu não consegui o green card naquela época. Ah, Eles me davam um contrato, mas não conseguiam trabalhar comigo em torno do green card. Eu passei na audição do Balé do Trocadeiro, que foi então sua inclusive, técnica era muito forte. no palco do Teatro Municipal de São Paulo que eu fiz essa audição, porque eles estavam se apresentando aqui e eu fui fazer Aham.
Essa audição foi muito divertida. Eu me lembro que eu escorreguei numa pirueta e caí. Um dos bailarinos falou: não tem importância você cair, você é maravilhoso, você pode cair quantas vezes você quiser. E aí foi um momento muito divertido. E ao mesmo tempo eu tinha um diretor, que era o Rui Fontana Lopes, na época, que era um psiquiatra que dirigia o ballet da cidade de São Paulo. E ele se sentia como um pai, assim. Então ele dizia: não, você não vai para o Trocadero porque a sua carreira vai ficar completamente manchada, marcada. Aquela mentalidade antiga de que, pelo fato de você dançar na sapatilha de ponta, fazendo as caricaturices do Trocadero, você poderia manchar a sua carreira. E na época ele propôs que eu fosse para Nova York estudar na Juilliard School. Ele chegou a fazer levantamento de toda a papelada para que eu entrasse na Juilliard School, se empenhou, mas não era meu destino, porque nesse momento o Kresnik, ele me convidou para ir para a companhia dele, que era no Volksbühne, no lado oriental de Berlim, uma companhia em Berlim, na Rosa Luxemburg Platz, e ali tinha aquele teatro maravilhoso, histórico, que é o Volksbühne. E aí, depois de um ano, eu ainda fui para Salvador, dancei no Teatro Castro Alves por um ano, esperando o contrato chegar, porque o cara me convidou, ele falou: olha, aguarde, o contrato vai chegar, mas chegou depois de um ano. E depois de um ano desse convite, eu fui para Berlim. Foi outro choque. Maurício, eu vou fazer um pequeno corte aqui. Primeiro, falar que realmente as coisas do Brasil são muito tortas, né? Elas são estranhas. Quando você foi para a companhia não sei se vou falar corretamente, Johan Kresnik, Sim. Ele é um coreógrafo que se preocupava muito com as questões políticas e sociais. Muito, muito. Era um teatro, é um teatro dança especialmente criado para os alemães. Era um trabalho muito específico. Ele era, assim, em termos de expressão e de potência, vamos dizer assim, um grande concorrente da Pina Bausch, né? Os dois disputavam essa pole position, vamos dizer assim, dentro do teatro dança de toda a Alemanha. Mas como era um teatro extremamente político, embora eu ali já tenha começado a falar alemão, porque o próprio Kresnik, ele me estimulava e dizia que eu tinha um acento muito bom para falar alemão, tal. Então eu tinha textos em alemão, às vezes nem sabendo o que eu estava falando, depois teria que descobrir o que eu estava dizendo. Foi assim, na verdade, que eu aprendi a falar um pouco de alemão, né? Falando também no palco. E o Kresnik, ele me trouxe também essa noção de que também eu não estava no lugar certo. Entendeu? Eu poderia estudar um pouco da história, eu poderia estar ali envolvido com as questões políticas, sociais da Alemanha, eu comecei a estudar a língua, mas eu sentia que eu estava também deslocado. Assim, eu me tornei, por um tempo, assistente direto do Kresnik. Eu dançava nas pontas, porque ele adorava me ver dançando nas pontas, eu fazia vários personagens nas pontas, tal, e aquilo foi me saturando. E eu acho que ele percebeu e ele me convidou para virar, tipo, me tornar um assistente. Então eu viajava com o Kresnik pela Alemanha preparando os atores, porque ele criava também espetáculos essencialmente de teatro. E eu fazia preparação física. Quando você foi trabalhar com ele, você já tinha essa noção de que espetáculos de dança-teatro poderiam ser mais que movimentos, poderiam ser trabalhos questionadores, são trabalhos que poderiam inserir a vida humana, questionamentos pertinentes da vida humana. Você já tinha essa noção? Claro que sim, e já tinha também uma experiência no teatro. Eu também, enquanto estava em formação em Goiânia, no ballet, eu participei de um grupo de teatro dirigido pelo Hugo Zorzetti, que é uma pessoa muito importante do teatro no Brasil, de modo geral. Eu fui dirigido pelo Hugo. Então, essa questão
do teatro, ele já fazia parte das minhas curiosidades, né? De como estar no palco e também elaborando um movimento que não fosse puramente movimento, mas que ele tivesse uma história, um conteúdo, uma dramaturgia. A questão do teatro, ela já me questionava, já me impulsionava. Então, apesar de ter me confrontado com esse trabalho estritamente político do Kresnik, eu sabia que, porque a gente sabe, né, intuitivamente, se você está no lugar certo ou não. E apesar de ter sido dado a mim também essa oportunidade de viajar pela Alemanha, preparando os atores para os espetáculos do Kresnik, e também fazendo parte de alguns dos trabalhos dele que ele criava fora da companhia, eu sabia que eu precisava de mais instrumentalização. Eu precisava sair pelo mundo. Foi quando eu decidi ir para a Holanda. Eu abandonei completamente uma estabilidade ultra fantástica financeira e fui tentar a vida como freelancer na Holanda. Mas só que eu fui tentar num momento de uma efervescência artística absurda que acontecia na Holanda, que foi no final da década de 90. Então, ali, eu me mudei para a Holanda, onde eu passei 4 anos trabalhando com diversos coreógrafos. Eu não sei nem agora pensar em quantos coreógrafos. E ali foi que eu senti que eu cresci nesse território da instrumentalização, de dar capacidade para o meu corpo de traduzir diversas linguagens, não só como um artista de companhias institucionalizado, mas um artista que tem curiosidade em torno da sua existência, porque ocorre a seguinte questão que eu sempre trago, que existe uma diferença de um artista de companhia de repertório e um artista que por si só sai pelo mundo tentando compreender a sua própria existência. Numa companhia de repertório, você troca de pele a cada vez que chega um coreógrafo diferente. Não te é ensinado o trabalho de olhar para dentro do seu corpo e traduzir a sua própria escrita, a sua própria dramaturgia, o seu próprio entendimento do que seja dançar. Você só reproduz movimento. Mas você também entende que, assim, eu vou fazer agora a minha defesa. Eu amo o repertório e acho que é uma dos perfis da arte, né? Também o entretenimento, também contar história, a questão do escapismo. A arte serve muito para isso, para nos retirar de problemas e nos dar um alívio mental e emocional. Ok, mas eu quero fazer uma pergunta para você. Tem uma companhia da qual você participou? De Jazex? Jazex, foi em Haia, exatamente. Essa foi uma companhia, eu acho aqui, você diz que nessa companhia você descobriu sua potencialidade, sua fala. Quando você diz isso, que a sua potencialidade foi descoberta nessa companhia, a sua fala, exatamente do que você está falando? A que você se refere? Eu estava me referindo ao fato de que ali me deram a oportunidade de me tornar um criador de movimento. Então eu tinha que olhar, porque alguém percebeu que eu tinha essa habilidade também de produzir, concatenar movimento, ou vulgo coreografar, né? E ali no Jazex, o próprio diretor estimulou essa minha capacidade de produzir movimento concatenado, que a gente chama de coreografia. Mas foi algo completamente fora da curva. Eu não esperava que isso fosse acontecer, embora, mesmo aqui no Ballet da cidade de São Paulo, teve um coreógrafo argentino, que eu não vou me lembrar o nome dele agora, que também me via como um coreógrafo em potencial. No momento que eu era muito jovem, que eu achava que eu só queria dançar, eu queria aprender a reproduzir o movimento como eu via na companhia. Por ser muito jovem, eu via aquelas pessoas reproduzindo o movimento e eu era incitado a querer reproduzir movimento, mas aquilo não me caía bem. Não me caía bem. Então, somente reproduzir movimento. Eu sentia que eu não entendia o source, de onde é que vinha a razão, de onde é que vinha
Porque em companhias assim, você não tem assistentes ou pessoas que te pegam, ou pelo menos jovens intérpretes, que pegam você pela mão e dizem: vamos aprender as dobraduras do seu corpo antes de aprender a coreografia. Essa aqui é a grande dobra, você tem articulações, você pode pensar que o corpo se movimenta de forma concatenada, compacta ou não, é uma escolha que você... Isso não existe, você só... Por isso que eu não estou nem julgando, porque é a natureza de uma companhia institucionalizada, de uma companhia de repertório, é reprodução de movimento, entende? E, infelizmente, ainda não consigo... Eu não sei de companhias assim, onde existam pessoas preocupadas com essa capacitação do intérprete. Olha, É uma Maurício, preocupação muito grande. É. o Balé Teatro Guaíra, que é uma companhia de muitos e muitos anos, né, Sim. tradicionalíssima, ela Uhum. tem dentro do seu corpo um pequeno grupo, né, de bailarinos mais velhos, acima dos 50 anos. E Uhum. eles fazem esse trabalho de pesquisa, de linguagem mais apropriada. Muito provavelmente é a única companhia brasileira que tem esse trabalho de pesquisa ao qual você se refere, né? E é um Uhum. trabalho diferenciado. E aí você me chama a atenção para algo que deveria acontecer com mais frequência no nosso Mas país, que é uma dança que busca a ajuda do intérprete, é no sentido de Exato. colocar no palco sua vivência, né, as suas Exato. histórias, suas emoções pessoais, porque isso enriquece. Porque, na verdade, né, Maurício, somos todos seres humanos, as nossas emoções são as mesmas, na verdade, mudamos de região, as emoções aparecem em momentos diferentes, mas aparecem, são as mesmas. Então, aquilo que o artista coloca em cena, inevitavelmente vai tocar a plateia. Sim. Mas a questão é, ele é capaz de traduzir essa emoção, ele sabe manifestar essa Ah, tradução. Essa escrita que se dá por dentro do corpo, ela é passível de ser manifestada da melhor maneira possível. Ela descobre um caminho para ecoar, as pessoas precisam ser ensinadas a isso, né? Ou, melhor, talvez a palavra não seja ensinada, monitoradas, provocadas. E isso é uma preocupação que companhias de repertório ainda não têm. É um trabalho, se torna um trabalho puramente estético, de virtuosismo, de capacidade física, mas a essência, a história de cada intérprete, ela não fica tão bem impregnada, com raríssimas exceções. A gente precisa lembrar que existem pessoas que já nascem com essa capacidade também de traduzir essa linguagem que se dá por dentro e manifestá-la, e essa escrita ser uma escrita consistente. Quando eu digo escrita, é o corpo entendendo as modulações, como ele se manifesta quando ele produz movimento, né? Então é algo que eu venho questionando há muito tempo e é algo que eu cuido muito no laboratório siameses, é da preparação uhum. dos intérpretes. Eu estou sempre muito preocupado, mais do que coreografar, hoje em dia se tornou uma questão para mim muito importante, a preparação dos intérpretes, porque eu tive grandes dificuldades na minha carreira de encontrar pessoas que me dessem essa monitoria, né? E eu aprendi praticamente sozinho. E eu faço questão de passar tudo o que eu sei, tudo que eu aprendi para as pessoas que passam pelo laboratório siamês. Eu acho que mais do que a coreografia em si, é a identidade. Quem é que dança essa coreografia? Quem é que se manifesta? Quem é esse ser que dedicou sua vida inteira a expressar movimentos, a expressar a fala a manifestar a fala do corpo? Então é uma questão que eu sempre que eu confesso que eu vou muito pouco, eu assisto muito pouco aos espetáculos das companhias de repertório, porque eu fico muito incomodado, assim, quando Eu eu vejo, imagino. especialmente na dança contemporânea. Balé clássico, que eu amo, a minha formação é toda balé clássico, eu não nego o amor. Mas mesmo no balé clássico, eu vejo que raríssimos artistas que dominam a técnica também transcendem essa técnica. E a técnica pela técnica, só ela mesma, não é suficiente.
A gente poderia falar de Não. algumas, citar, por exemplo, Marianela Nunes, outras artistas que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, de ver a capacidade de transcender técnica. A técnica é tanta que ela já se torna Márcia uma... Aidê. Exato. Márcia Aidê, que tinha aquela, de certa forma, uma dificuldade física considerável, mas aquilo não era importante, porque a artisticidade e essa capacidade de tradução era muito mais forte do que a inovação de uma perna ou a quantidade de piruetas que ela pudesse eventualmente fazer no palco. Então, É. Bom, Maurício, me parece que é um verbo que você já usou aí, ano passado, mas o verbo que te orienta é o verbo provocar, né? o seu áudio ficou baixinho. Mais um telefonema. Desculpe, hoje o celular é tudo, né? Inclusive recebe Sim, ligações, né? sim, sim. O verbo provocar, né? Ele Ah, parece que está aí, pulsando dentro de ah. você. Eu fui muito provocado, né? Eu fui muito É, provocado. Fui muito provocado. Só para continuar relatando um pouquinho da minha trajetória, depois que eu saí da Holanda, porque eu vou chegar na questão da provocação. Saí da Holanda. Na Holanda eu conheci uma coreógrafa americana, recém-saída do Ballet de Frankfurt, Amanda Miller, e onde ela criou um dueto para mim e para um outro rapaz, num projeto que eu não me lembro muito bem, minha memória é um pouco estranha. Mas, bom, enfim, dancei um dueto. E a partir daí, a Amanda me chamou para voltar para a Alemanha e me integrar ao corpo de bailarinos da companhia dela, que era o Ballet de Freiburg, no sul da Alemanha, que hoje, inclusive, é dirigido por uma bailarina brasileira, Adriana Piss. Ela dirige o Ballet de Freiburg. Acho muito interessante. Enfim, foram ali com a banda 6 meses eu passei, porque nesse ínterim aconteceu também de eu ter dançado um dueto de uma coreógrafa americana chamada Dana Casperson, que era a esposa do William Forsythe. E num belo aham. dia, ensaiando esse dueto, o Prelude 17, uma música de bar maravilhosa, a Dana não poderia ir até a Holanda ensaiar conosco e pediu para que fôssemos até Frankfurt para ensaiar o dueto. Então fomos lá ensaiar o dueto e no momento que a gente estava ensaiando o dueto, o Forsythe entrou, assistiu o ensaio do dueto e deixou um bilhete para mim, dizendo que quando eu quisesse eu poderia me integrar ao Ballet de Frankfurt. E aí eu voltei um pouco em estado de choque, eu nunca mais achei esse bilhete, queria colocar na moldurazinha, mas não achei, não sei onde. Eu voltei para a Holanda, não, voltei para a sair da Amanda, a Amanda ficou emputecida, porque ela era uma ex-colaboradora do William Forsythe, eu estava deixando a companhia dela para ir um rolo. Se sentiu traída, se sentiu traída. Ida eu entendo, porque realmente eu tinha uma identificação muito grande pelo trabalho da Amanda, mas a curiosidade, quando você é um jovem artista, ela é muito grande. Quando se fala, Sim, você vai se integrar ao corpo de baile do Ballet de Frankfurt, na época eram 35 bailarinos, tá? Você fica curioso para saber, eu quero saber um pouco sobre os caminhos, os trabalhos que o Forsythe cria, né? E aí fui eu para o Ballet de Frankfurt e foi ali que eu fui muito provocado. Como então, artista, aí eu preciso lhe perguntar, porque eu pensei uma frase aqui do seu currículo. Você disse que quando você foi dançar com Forsythe no Ballet de Frankfurt, olha a frase, dita por você. Ali uma grande revelação se deu. Passei a dominar instrumentos, a autoridade sobre o meu corpo. Não é isso? onde você leu esse currículo? Aonde você colheu esse currículo? Que eu não estou nem sabendo da existência dele. Eu faço meu dever de casa. Já Agora, fez muito. Maurício, antes disso, na companhia Jazex, eu acho Sim. que eu não estou pronunciando o nome, Jazex, você é. tinha dito, Jazex, ok, que você descobriu a sua potência e a sua fala. Apesar de você ter descoberto a sua potência e a sua fala,
que é um trabalho de originalidade, você ainda não dominava seu corpo, você sentia que não tinha domínio, você descobriu, né, o Maurício ali, Foi a mas semente. ainda não tinha domínio. Foi a semente. Ah, É, o corpo na dança, o movimento e a compreensão do movimento se dá na repetição, né? Na saturação, no, de novo, uhum. de novo, de novo, de novo, até você. Hoje em dia eu uso essa expressão, você esquecer do corpo e observar o desenrolar do que acontece por dentro, né? E foi ali no Forsyth, porque eu não sei se vocês sabem, mas todos os bailarinos que integravam a companhia deles eram intérpretes criadores, todos coreografavam. Então, William Forsyth, o que ele fazia? Ele dirigia um trabalho, mas, no entanto, quem criava as partituras de movimento eram os bailarinos. Nós criávamos o material a ser dançado em cena. Com raríssimas exceções, até o final da década de 80 era o neoclássico, né? Com aquela, quando apareceu In the Middle of Somewhere Elevated, que foi dançado pela Sylvie Guilhem, até ali no final da década de 80, eu digo que o Forsyth ainda seguia esse neoclássico, já deturpando ainda mais a linguagem balanchiniana e contorcendo mais a linguagem balanchiniana, levando o trabalho de Balanchine um pouco mais adiante. Até o final dessa década, os trabalhos eram extremamente delimitados e coreografados por ele. Depois ele começou, eu entrei em 90, eu entrei em 2000 na companhia. Foi aí que ele começou o trabalho mais experimental, onde todos os intérpretes deveriam criar suas próprias partituras corporais, ensinar aos seus colegas ensinarem as suas partituras corporais para você. E veja bem, nessa troca, você vai se enriquecendo, você aprende a maneira do outro também se movimentar. Tanto que hoje em dia eu digo, é muito mais do que você querer dançar, é observar como o outro manifesta também o seu desejo. Então, o olhar, às vezes você não precisa nem estar dançando, você está parado, você está apreendendo diferentes formas de manifestação de movimento, né? Então foi ali no Forsyth, quando eu descobri que eu poderia ser coreógrafo, inclusive ele foi a primeira pessoa que patrocinou uma coreografia minha. Ele coproduziu o trabalho Fábrica, que foi uma coprodução do teatro em Haia, em Den Haag, e o Ballet de Frankfurt. A partir dali, eu decidi que já era hora de eu caminhar com as minhas próprias pernas e sair da companhia. Saí por pouco tempo, depois eu voltei um pouquinho. Me deu saudade, eu pedi para voltar, voltei mais um pouquinho. Foi quando a companhia, que era Ballet de Frankfurt, se tornou The Forsyth Company. Mas ali eu tive um acidente físico no momento da transição e eu não me integrei ao The Forsyth Company. Eu terminei junto com o Ballet de Frankfurt a minha carreira na companhia. E desde então eu carrego comigo o que foi Jazz X, o que foi Amanda Miller, o que foi Dana Casper, Dana Caspersen, Alessia Silvestrin, todos esses coreógrafos que passaram pela minha vida. Eu trabalhei com a Alessia Silvestrin. Ah, sério? Sim, isso. O balé não foi para a cena. Ele foi do Bejar, né? Da companhia do Foi do Bejar. Bejar, foi. Isso. Aí a companhia veio ao Rio e uma bailarina do Balé da Cidade de Niterói, ao assistir o espetáculo, viu o Alessio e eles tinham estudado juntos em Mônaco. Aham. Né? E aí ele foi, por conta dela, foi desenvolver um trabalho para a gente. Ele me mostrou a mim, pessoalmente, estávamos no vestiário, um trabalho que ele fez para Sylvie Guilhem, e é um Aham. trabalho que foi muito bonito, porque eu vi anos depois e falei, eu conheço esse trabalho. E aí, mas infelizmente para nós do Balé de Niterói, falta de verba, né? Sim. A companhia não dançou, mas eu conheci esse rapaz muito, muito talentoso, muito intuitivo, Extremamente, um pesquisador também.
Aham. muito, um pesquisador profundo. Então eu tive esses seres dentro de mim e eu carrego eles comigo, né? E o trabalho continua se desenvolvendo. A linguagem do Forsyth, ela ficou por muito tempo forte em mim, Uhum. na minha forma de olhar o mundo e conceber e organizar movimento e coreografia, mas eu percebo que logo depois que eu iniciei a direção do que era a Companhia de Dança Siamese, depois, há 2 anos atrás, se tornou o Laboratório Siamese, eu percebi que eu já... Você vê como precisa de tempo, né? A dança precisa de muito tempo. É, Da é, dança precisa de muito tempo. Eu precisei de muito tempo para entender a minha verdadeira linguagem. Então, eu estou começando a tatear agora. Eu sinto que estou começando a caminhar com as minhas pernas. E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, que são quase 40 anos de carreira, mas eu sinto que agora que eu estou começando a compreender o que pode vir a ser dança. Talvez eu morra e não compreenda, porque a dança é uma coisa absolutamente vasta, mas eu acho que eu é estou arte. começando a entender. Especialmente porque ela também tem esse caráter inefável, né? Que você não toca, você não pega, você não apreende, porque ela evanesce, né? Então é muito difícil assistir um espetáculo de dança pelo vídeo, porque você não vê a intensidade da presença dos corpos. Então ela tem essa qualidade do inefável, daquilo que não se pega. Então ela, talvez de todas as artes, seja mais complexa e mais difícil de apreensão mesmo. Então acho que é natural que se leve uma vida em torno dessas investigações, né? Então, Maurício, aí você está falando que talvez você morra e ainda morra aprendendo. Você tem um trabalho que é original e eu, assim, eu pessoalmente eu valorizo muito a originalidade porque, assim, vou cair no óbvio, é de onde saem as coisas novas, né? É do original. E Uhum. também é onde você, aquele que é original, se ele tem valor, ele fica ad eterno, não é? Agora, aqueles que são meramente, se tem valor, eu acho que fica. Agora, aqueles que são intérpretes, por melhores que sejam, ao passar do tempo, vão ficando nos livros e pouco se fala e somem mesmo ao longo da história. Então, os originais tendem a permanecer. A minha pergunta para você, Maurício, é essa. Você acredita que o seu trabalho seja compreendido já até pelos seus pares, por outros coreógrafos, bailarinos e pelo público em geral? Ou você sente que você ainda é, não obteve esse resultado de uma compreensão daquilo que você faz? Como é que você enxerga isso? A sua relação com aqueles que assistem ao seu trabalho? Por muito tempo, a criação das coreografias, eu não me preocupava com a apreensão, com a absorção. Hoje em dia eu olho para tudo que eu fiz e fico preocupado, porque nós artistas da dança, a gente tem uma capacidade de perder público facilmente, né? De todas as artes, talvez seja a arte que tem menos público, né? Talvez por essa questão, especialmente na dança contemporânea, talvez essa questão do hermético seja uma questão do altamente subjetivo, hermético que eu quero dizer nesse sentido, altamente subjetivo. É algo a ser trabalhado também, descobrir formas diferentes de fisgar o público e trazer a curiosidade do público para o seu trabalho. Eu acho que hoje em dia, com a maturidade, eu também entendi que brechas precisam serem abertas para que o público absorva o trabalho dentro da dança contemporânea da melhor maneira possível. Você não precisa se desfazer daquilo que você acredita ou simplificar aquilo que você acredita, mas você precisa criar links emocionais com o público, de forma que você apreenda e traga a atenção a 100% para aquilo que você está para aquilo que se desvela no palco. Então, hoje em dia, eu sou absolutamente preocupado com essa questão de como o público percebe aquilo que é apresentado, de como ele absorve. Se eu estou criando condições para que isso se dê, entende? Talvez antes, no início Sim. da minha carreira, porque eu vou ser bem honesto, tá? Eu tendo a ser um pouco direto, mas quando eu cheguei em São Paulo, dentro do Desculpe, eu território... queria falar de um coração que você acabou de ganhar aqui, olha.
É de a minha Alessandra. Alessandra foi minha produtora do Laboratório de Cerveja por longos anos. Eu estou tentando trazê-la Alessandra, de seja volta, bem-vinda. estou tentando trazê-la de volta para a direção administrativa do Laboratório de Cervejas, mas ela está com a vida muito corrida. Acho que foi acho não, eu posso dizer, a melhor produtora que eu já tive em todos esses quase 17 anos do Laboratório Siamês. Então, quando eu vi a Alessandra entrando, fiquei todo contente, porque ela faz parte dessa história também, sabe? Mas onde foi que eu parei? Você falou do Então, coração. na verdade, eu não me lembro também tão bem não, de onde a gente parou. Não, sobre os Mas, links importantes que são necessários de serem criados para que o público da dança, especialmente da dança contemporânea, isso. que volte de novo a ter curiosidade por aquilo que nós criamos. Porque quando eu cheguei em São Paulo, havia o modismo dessa dança absolutamente hermética, fechada, e eu achava que eu tinha que entrar naquele território e criar o meu hermetismo também e a minha subjetividade. Mas é preciso, como eu disse, é necessário tempo para você compreender também que a sua subjetividade ela pode também ser apresentada, mas de uma forma um tanto quanto, eu não vou dizer fácil, mas que crie Nível. vínculos. Como é que você disse? Eu usei a palavra compreensível. A subjetividade é sua, não concorda, mas as Não, talvez a pessoas, para palavra, elas entenderem, não, talvez a palavra não seja compreensível, mas que você crie canais de possibilidades de apreensão, porque a apreensão de um objeto de arte, ela se dá de diversas formas. Se dá também de uma forma muito peculiar, muito particular, dependendo de quem assiste o que assiste, né? Dependendo da história que cada pessoa que assiste também traz com ela. Ela faz a leitura que ela quer do trabalho a partir do que ela traz e carrega, porque os olhos dela se tornam espelho, né? O que ela traz de história é aquilo que ela também vai ver e vai conseguir identificar. Mas é de criar esses links de possibilidades e canais de possibilidades de trazer o outro. E eu acho que são canais, a gente tem falado muito no laboratório siamês sobre afeto, né? Maneiras mais afetuosas de trazer o outro para o nosso convívio e para entender que essa história da dança que se dá ao longo de muitos e muitos anos e por muita saturação, por muita repetição, ela precisa ser respeitada, né? Porque aí a gente poderia também entrar numa questão política, né, da dança, como ela é desrespeitada, mas eu acho que é uma questão tão ulterior, né, tão grande, porque eu acho que é o momento que a gente atravessa, um momento político mais grave de onde toda essa panorâmica cultural artística está devastada, né? Mas eu não quero, nesse momento, entrar nessa questão, eu prefiro continuar falando sobre esse ok, aspecto Maurício. do meu trabalho. O seu trabalho hoje, ele é totalmente voltado para dança ou você usa o verbo também? O seu trabalho, ele tem dança, teatro? Como é É. que são os seus espetáculos? Eu não dou nome, né? Tem texto, sempre muito texto, mas eu não identifico como dança teatro ou teatro dança. Eu prefiro deixar isso em aberto, sem criar esse código, né? Muitas pessoas já identificam como teatro dança, é um direito delas também de dar a nomenclatura que elas quiserem, mas eu mesmo não dou nenhuma nomenclatura. Acontece de ter texto, acontece o último trabalho de ter música, de ter canto, música ao vivo, quase um musical contemporâneo, vamos dizer assim. Então ele Mas está quando evoluindo. você faz a divulgação de um espetáculo, como é que se dá essa divulgação? O que é que você estará apresentando? Não entendi a pergunta. Assim, uma companhia de dança tradicional, né? Uhum. O Balé da cidade de São Paulo apresenta o espetáculo X. E você Aham, sabe que ok. você dança, entendeu? Não, sim, a gente anuncia como um espetáculo de dança contemporânea, mas a gente acredita muito no cruzamento das linguagens, né? Não é um espetáculo puramente de dança, é um espetáculo que parte do cruzamento da linguagem, desde arquitetura, música,
E texto, você é artista interpretação plástico, você usa artes plásticas também. também? Eu uso, Ah, já usei em alguns trabalhos meus, não tenho usado nos últimos trabalhos, mas eu já usei também meus trabalhos. Então, é um trabalho contemporâneo, é um trabalho de cruzamento de linguagens e que eu não denomino, eu não criei ainda uma nomenclatura. As pessoas pedem, né? Porque as pessoas gostam muito de dar nome às coisas, né? Mas eu não sei te dizer o que é o meu trabalho. É uma experiência. Eu proponho uma Maurício, experiência. sua companhia hoje tem quantos integrantes? Ah, então, não é mais companhia, já foi companhia, não é mais companhia porque os tempos atuais, eles não permitem que você, eu acredito, que você mantenha uma companhia estável, porque a vida do artista, especialmente do intérprete, do jovem intérprete, é muito dura, eles recebem muito pouco, inclusive a gente como diretor também de companhia, o que recebemos, porque Hum, vivemos de fomento, né? Fomentar a dança, o PROAC, os editais que vão aparecendo. Então, em nome de uma boa produção, o que nos resta como cachê é algo relativamente baixo. Então, é, diante dessa questão do fato de que os artistas são muito mal pagos, eles precisam fazer e executar outros trabalhos em outros lugares. Então isso foi se tornando muito inviável para mim, que era, vamos dizer assim, até certo ponto rígido com a questão da, da dedicação do intérprete ao trabalho. Eu não podia mais pedir para que eles se dedicassem essencialmente ao meu trabalho, porque tinha ali uma questão de sobrevivência. E foi ali que eu percebi que estava inviável manter uma companhia. Se tornou um lugar de colaboração, um laboratório, onde a cada produção eu convido pessoas diferentes, de diferentes naturezas, diferentes linguagens, para participar de uma criação. Então, é por isso que eu digo, como o laboratório é recente, é para mim também uma experiência, né? Essa mescla, né? Essa busca dessa mescla de diferentes linguagens, diferentes personalidades, diferentes jeitos de ser, desde o iluminador até o musicista que vem fazer parte da criação. Então, essa transição foi para ficar de acordo com a natureza dos nossos tempos, sabe? Que exige essa pluralidade de possibilidades, até da manutenção da sua própria existência. Né? sim, sim. Maurício, seus próximos projetos, como é que estão? Quais são? Então, nós terminamos agora uma trilogia, que foi o Corpus Octopodes, foram 3 trabalhos, um solo, com o qual fui premiado com a PCA de melhor intérprete, temos também um trabalho. Parabéns. Obrigado. Temos também um trabalho de um grupo, intérpretes maravilhosos, jovens intérpretes, chamado Moscas de Fogo. Esse é um trabalho que eu chamo de trabalho de um musical contemporâneo, sabe? E temos também a criação de um outro coreógrafo que eu convidei para que fizesse parte do laboratório, criasse para nós, inclusive a Danizinha dançou comigo, dividiu comigo o palco, que é o Olho da Agulha. Nós terminamos essas criações, mas já estamos preparando outras criações para os próximos editais, e aí começa a história dos editais, porque nós vivemos de editais, e é de escrita em escrita e de ideias em ideias para poder continuar movimentando o laboratório siameses. Então, não é um trabalho fácil, porque por mim eu criaria um trabalho por ano, se criasse, talvez Uhum. nem tanto, mas às vezes é chamado por uma questão de necessidade a criar 2 ou 3 trabalhos, se forem necessários, ao ano. De novo, por uma questão até de sobrevivência. Então, nesse momento estamos desenvolvendo um novo projeto lindíssimo, que é com a parceria do Tono Guimarães, que é a pessoa que dirige comigo o Laboratório Siamês, preparando para esse próximo edital do Fomento à Dança que acabou de abrir. Vamos nós. E estamos esperando respostas de outros editais, tarará, tarará, coisa que todos os E grupos de que dança tudo dê certo. é, Olha, fazem. quero abrir um parênteses aqui para falar que Danizinha, né, citada aqui É, por Maurício, é Dani Rodrigues, uma bailarina que o termo que me vem à mente é raçuda, muito. ela não descansa um minuto,
eu tive o prazer de dançar com ela tanto no Balé de Niterói, quanto para uma escola de Niterói chamada Cláudia Araújo. Dançamos um padedê lindo de dança contemporânea, que quando eu me lembro dele eu penso no Rodin, mas a coreógrafa disse que não tem nada a ver, mas eu penso no Augusto Rodin e acho que é lindo. E eu queria, infelizmente o nosso tempo está acabando, né, Maurício? Eu vou fazer uma pergunta aqui. Se Faça. você receber uma proposta para se mudar para a Europa, onde as coisas são economicamente melhor estruturadas, você iria? Maurício, você aqui tem uma sede, toda a estrutura para você trabalhar. E aí, você iria? Eu não sei, eu acho que por mais dificuldades que a gente passe aqui no Brasil como um artista, a minha curiosidade em torno da criação e do estabelecimento de uma linguagem, de um caminho, de uma escrita, de um percurso, se tornou tão interessante que talvez eu ponderaria. Não sei, eu não sei, não saberia te dizer agora se eu iria assumir direção de uma companhia na Europa. Não sei. Talvez. Não sei te dizer. Se eu tivesse autonomia, porque eu gosto de liderar, eu sou líder, já aviso logo, eu gosto de liderar. Se eu tivesse toda a capacidade de liderar e decidir os caminhos da companhia, acho que iria sim. Mas eu precisaria saber que eu teria o direito de decidir todos os caminhos da companhia. Essa é a Tá. resposta. Maurício, Hum, está muito bem respondido. O nosso tempo acabou. Eu, de coração, agradeço muito. A sua história é muito rica. Eu acho que a dança brasileira vai escutar muito sobre o seu nome, viu? E acho espero. que você já está escutando, né? De A repente, minha algumas pessoas vão ver falando, eu sobrevivência, faço isso, é óbvio. Oi? a minha sobrevivência depende disso. Por favor, escutem meu nome, falem de mim. Me chame, estou Falei de aqui. Mas eu É, acho que sim, o seu trabalho é muito diferenciado, muito rico, né? E a dança vive dessa riqueza criativa. A arte vive da riqueza criativa, né? Senão ela não tem muito sentido de existir. Meu querido, muito obrigado, muito sucesso para você, que muitos trabalhos venham, muitos editais, e que você consiga fazer com a sua companhia aquilo que você deseja, tá? Obrigado, Wanderson. Obrigado pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com você, falando sobre, relembrando, né, a minha carreira, o meu percurso. Foi muito bom. Obrigado. A alegria foi minha. Um grande abraço para você. Outro, um abraço. Tchau. Tchau, querido. Tchau.